Aqui é a Vanessa Rockenbach, do terceiro A de Administração. Estarei falando sobre eletrostática. Eletrostática é uma área da física que estuda as cargas elétricas em repouso e dos fenômenos relacionados a elas. Os fenômenos eletrostáticos surgem em decorrência da força da atração e repulsão que as cargas elétricas exercem umas sobre as outras, assim como o choque que levamos da tomada. A carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem um átomo, sendo que o próton é positivo e o elétron tem carga negativa. A carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem um átomo. O nêutron, também localizado no núcleo atômico, não possui carga elétrica, porque corpos eletricamente neutros apresentam a mesma quantidade de cargas. A carga fundamental é o menor valor de carga existente de forma que não possui encontrar corpos eletrizados, e a carga elétrica é quantizada. O processo de eletrização é capaz de gerar uma diferença entre os números de cargas positivas e negativas de um corpo. Se os números forem diferentes de cargas positivas e negativas, é porque é um corpo eletrizado. Eletrização por contato envolve dois corpos condutores, e pelo menos um deles deve estar eletricamente carregado. Sendo assim, quando os dois corpos entram em contato, as suas cargas elétricas dividem-se até que estejam em equilíbrio. Por exemplo, tocar em fios desencapados da rede elétrica. Eletrização por atrito é quando os dois materiais de composições diferentes são atritados. Um irá perder elétrons para o outro, pois consiste em gerar desequilíbrio no número de prótons e elétrons de um corpo qualquer. Um exemplo é atritar uma barra de vidro num pano de lã. Elétrons passam do vidro para o lã. Eletrização por indução consiste em atribuir carga elétrica a um objeto, utilizando outro corpo carregado sem que haja contato entre eles. Baseia-se no conceito da atração e repulsão de cargas elétricas. E antes e depois da eletrização, o número de cargas e a quantidade de energia entre as cargas devem ser iguais. O campo elétrico é uma grandeza vetorial utilizada para medir as interações entre as cargas elétricas, que pode ser de atração ou repulsão. Exemplo, a técnica de separação de moléculas, principalmente em exames de sangue. A carga de prova, ela serve para provar a presença ou não de um determinado campo elétrico. O vetor do campo elétrico é a principal forma de se encontrar e confirmar a presença de campo elétrico em determinada área. O condutor eletrizado tende a afastar as cargas elétricas o máximo que pode, distribui na superfície do condutor. Exemplos: metais em gerais, tais como cobre, ferro, ouro e fios. Campo elétrico uniforme. O vetor apresenta a mesma intensidade e a mesma direção e mesmo sentido em todos os pontos. Potencial elétrico é a quantidade de energia necessária para mover uma carga elétrica unitária entre dois pontos distintos de uma região dotada de um campo elétrico.